nele e poder expressar a nossa comunhão, a nossa fé no seu Senhor, no seu Salvador. Nós temos algo que está por acontecer em breve, no próximo mês, que são as eleições, né? As eleições estão aí e infelizmente nós temos visto pessoas brigando, pessoas matando, como aconteceu essa semana, foi iniciado, pessoas estragando a amizade, pessoas quebrando relacionamentos em nome do candidato X, Y ou Z, em nome do partido A, B, C, D, em nome de ideologias X, Y ou Z. A pergunta que eu quero fazer para você e para mim nesse início de reflexão é: o que será que pode mais acontecer até o dia das eleições? E o que você e eu podemos fazer para que a violência não aumente mais, para que as discórdias não aumentem mais, mas para que elas diminuem? Não desejo que elas acabassem, mas pelo menos diminuam. O que eu e você podemos fazer? Esse é um assunto muito delicado, tem sido cada vez mais delicado, e de fato tem causado essas tantas divisões até em famílias. E você pode ficar tranquilo, o pastor que nos fala não vai tratar aqui de candidato A ou B, porque aqui a gente prega a palavra de Deus. Como conselho, nós partimos da premissa de que você tem livre consciência e de que você é inteligente o suficiente para ouvir e se informar pelos canais midiáticos sérios em quem você, na livre consciência, vai votar. Em quem você, na livre consciência, vai votar. A Igreja Presbiteriana do Brasil, quando nós falamos do Brasil, a Igreja Nacional, tem como regra não abrir espaço para nenhum candidato, não falar nome de nenhum candidato de preferência. E é isso que nós vamos continuar a fazer, porque nós entendemos que você é livre, e que você é inteligente o suficiente para acompanhar e saber em quem você vai votar. A Igreja Presbiteriana do Brasil não fecha curral, como algumas denominações, é de fechar com o candidato A, B ou C. Não. Isso seria, no mínimo, trágico, porque as pessoas têm essa liberdade em quem elas vão votar. Mas a última pergunta que eu quero fazer para você é: se você está preocupado com essas eleições, o quanto você está preocupado? Mas eu quero dizer para você que no final dessa reflexão, eu gostaria que você, no bom sentido, relaxasse e se tranquilizasse, apesar das eleições. Eu quero trabalhar um tema com você essa noite que fala a respeito do cristão e a cidadania. A cidadania é aquilo que é direito seu e meu de ir e vir, dentro daquilo que é a Constituição brasileira, de exercermos os nossos direitos e, em especial, o nosso direito de voto. O cristão, eu coloquei antes aqui da cidadania, porque antes de você e eu sermos um cidadão, nós precisamos ser cristão. A cidadania não deve vir antes do cristão, senão a gente faz o que a gente quer. Então o título de hoje, o cristão e a cidadania, em primeiro lugar, é o cristão consciente da soberania de Deus. Eu e você, que dizemos ser cristãos, precisamos ter consciência em todo o tempo, e em especial nesse tempo de eleições, precisamos ter uma consciência da soberania de Deus. Onde? Sobre todos os reinos humanos. O Brasil vai eleger as suas autoridades. Humanamente, cada um vai eleger o seu candidato, vamos assim dizer, cada um, uma grande maioria vai eleger o candidato A ou B. Mas Deus, presta atenção, Deus ainda continua sendo soberano sobre qualquer reino na face da terra. Para isso eu quero trazer a lembrança, a sua memória e a minha memória, a palavra de Deus, para que ela tranquilize você e tranquilize a mim, como cristão vivendo a cidadania consciente da soberania de Deus. Então abra sua Bíblia lá no livro do profeta Daniel, capítulo
capítulo 4. Hoje o texto é um sermão temático. O que é um sermão temático? O pastor não tem um único texto para trabalhar. Quando o pastor trabalha, na maioria das vezes, o sermão expositivo, o pastor trabalha um único texto e vai expondo ali versículo por versículo. Então, hoje nós vamos trabalhar um sermão temático, então você vai ter mais trabalho para acompanhar a mensagem, onde nós vamos citar vários textos, mas dentro do mesmo tema. Daniel, capítulo 4, verso 17. E aí, para que haja uma participação mais ativa sua e minha, eu peço que você leia comigo, todos, agora. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre eles. Eu quero destacar aqui que o Altíssimo, profeta Daniel, no contexto do exílio da Babilônia, onde o império exilava o povo de Deus, onde reis dominavam a terra na época, o profeta Daniel é boca de Deus para dizer: o Altíssimo, o Senhor de todas as coisas, ele tem domínio sobre o reino dos homens. Por isso a minha vida de cristão e de cidadão que sou, ela é vivida como um cristão consciente de que Deus é soberano sobre todos os reinos. Ele não perde o controle, seja o rei ou o governador que for. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Nabucodonosor, ele foi um rei, na nossa ótica global, ruim, mau. Afinal de contas, ele foi o rei que comandou o império da Babilônia e foi exilar o povo de Deus, o povo do reino do sul. No entanto, ele só fez o que fez porque Deus assim quis, porque Deus assim o usou para que ele assim o fizesse. Percebe que acima dos reinos da terra está o governo e o reino de Deus. Cristão consciente da soberania de Deus, esse Deus que estabelece reis, mas que também tira o seu reinado. Deus, ele move o coração do rei mau para que ele possa fazer algo diferente. Daniel capítulo 5, verso 20, um pouquinho à frente aí na sua Bíblia de papel e você no aplicativo. É importante que você acompanhe cada texto que nós estamos falando, de preferência que você leia junto com o pastor. Vamos lá todos, Daniel 5:20. Quando, porém, tem mais alguém aqui além do pastor? Eu não sei se você vem no culto para não abrir Bíblia, para não ler a Bíblia, você vai perder, querido. Abre a Bíblia e leia a Bíblia. Vamos lá, 5:20. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. O que diz a palavra de Deus aqui? Deus usou Nabucodonosor para tratar com o povo dele, mas quando a maldade dele exacerbou, Deus fala: chega, basta. E aí Deus então tira dele, derruba dele o seu trono real. É importante que você acompanhe cada narrativa bíblica, porque esse é um tema extremamente delicado, onde até no meio do povo de Deus há divisões enormes a respeito desse assunto. Então que não fique o teu pensamento e o meu pensamento, mas fique a palavra de Deus, para que saibamos lidar com esse momento. Deus é aquele que derriba reis, ele tira quando extrapola aquilo que Deus não quer que aconteça. Deus também é aquele que, no versículo 1 de Provérbios 21, abra sua Bíblia comigo em Provérbios 21, verso 1. Esse Deus que está no controle de todos os reinos e governos da terra. Talvez algumas questões você não entenda e nem eu entendo.
não vamos entender. Algumas questões nós vamos entender jamais. Mas basta entendermos que Deus governa sobre todos os reinos. E a palavra de Deus que está te mostrando vai continuar a te mostrar isso a mim e a você, para que vivamos cada vez mais tranquilo no momento em que passamos na nossa nação. Provérbios 21, verso 1. Todos, vamos lá? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, inclina. O rei tem a autoridade, ele tem o cetro, ele tem o poder, entre aspas, e essa metáfora, essa analogia como um rio que corre até quando Deus chega e fala: está correndo por aqui? Agora vai correr por ali. O coração de todos os reis está, segundo a palavra de Deus, na mão de Deus. Deus inclina, Deus muda o coração dessa pessoa. Ah, pastor, mas fulano não acredita. Se vê com a palavra de Deus, meu querido. O coração do rei está, segundo a palavra de Deus em Provérbios 21, na mão do Senhor. E segundo o querer de Deus, quando Deus quer, Deus inclina esse coração para tomar outras atitudes. Prova disso, nós vemos no capítulo 5, verso 20 de Daniel. Volte lá em Daniel capítulo 5, verso 20. Você vai ver que o pastor está dizendo com muito cuidado, apenas mencionando a palavra de Deus. Deus é soberano sobre todos os reis e governos da terra, dirá sobre a sua vida e sobre a minha vida. E ele inclina o coração quando ele quer. Capítulo 5, verso 20 de Daniel. Todos vamos ler juntos. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. O Nabucodonosor estava se achando demais, o dono da parada, ele que foi colocado lá como governador da Babilônia. Então ele achou que podia fazer o que ele queria, só que não. O coração dele se ensoberbeceu ao ponto de Deus chegar e falar: aí não, Deus vem e intervém. Pastor, mas Deus faz isso? Para você que já leu e esqueceu, eu vou te lembrar. Para você que nunca leu, você vai aprender hoje. Volta um pouquinho no capítulo 4 de Daniel. O que Deus faz quando Ele quer fazer inclinar o coração de um rei, inclinar o teu coração e o meu coração? Capítulo 4 de Daniel, verso 37. Pode manter a Bíblia de Daniel, que a gente vai olhar mais textos aí, tá bom? Capítulo 4, verso 37. Vamos ver se Deus inclina ou não inclina o coração de reis. Todos leiam junto com o pastor, vamos lá? Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Deus inclina ou não inclina o coração de um rei? Palavra de Deus. Você não acredita? Palavra de Deus. Deus é aquele que traz a você e a mim palavra de graça e de paz, para que vivamos como cristãos a nossa cidadania, descansados, sabendo que Ele não perde o controle, seja qual governo for, seja qual rei for. Deus, Ele tira e Ele coloca, e Ele interrompe quando a maldade exacerba. Daniel 2, 21, volta um pouquinho, aí sua página da Bíblia, no seu aplicativo. Daniel 2, 21. Esse Deus que muda, um estalar de dedo, época, situações. Você imagina, porque o mundo hoje está assim, assim, assado. Da noite para o dia, de uma hora para outra, Deus muda isso. Ele tem esse poder. Daniel 2, verso 21. Assim como estamos fazendo até agora, leiamos juntos. É Ele quem muda o tempo e as estações,
remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Pastor, não, mas sou eu que vou lá no dia da urna e vou digitar. Eu sei, meu querido, isso é mistério que você não vai entender nunca, nem eu. Por mais que você vá para as urnas e vá digitar a tua escolha, Deus é quem estabelece, quem divulga reis e governos. Basta isso. Ah, quer dizer que eu não tenho escolha? Tem, é bom que chega. Mas é Deus quem ainda, acima da sua e da minha escolha, é Ele quem continua governando sobre os reis, Sobre qualquer governo estabelecido na terra. Por isso que Ele muda as épocas, muda as estações e muda os reis. O cristão e a cidadania, além de viver consciente da soberania de Deus, em segundo lugar, ele exerce cidadania com responsabilidade. O cristão, ele precisa exercer a sua cidadania com responsabilidade. Como que ele faz isso? Orando seriamente por todo o processo. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Abra sua Bíblia lá comigo. Os mais familiarizados aí vão tranquilo. Quem está meio perdido aí, é lá no Novo Testamento. 1 Timóteo 2, verso 1. O cristão deve exercer a sua cidadania com responsabilidade. Orando. Quem encontrou o texto, leia com o pastor 1 Timóteo 2, vamos lá. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Verso 2: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, meu Deus e Pai, o Senhor sabe, né? Para que a gente garanta que a gente vá viver uma vida tranquila e mansa, a gente tem que resolver nas urnas. É isso que diz o texto? Não é isso que diz o texto. Enquanto eu e você vamos às urnas com o direito cidadão, o que diz o texto é que eu e você precisamos viver essa cidadania com responsabilidade, orando por todos os homens, inclusive por aqueles que exercem autoridade, por aqueles que são reis, governantes. Pastor, eu não vou orar por fulano, nem pela fulana. É uma questão sua com Deus. E quando Deus fala para que oremos, tem um para. Deus em momento algum falou: ora por aquele que você acha que é péssimo, para que ele seja melhor daquilo que ele é péssimo. Não é isso que Deus está falando aqui. Não é isso que Paulo está recomendando a Timóteo que ore. Ore para que haja paz, tranquilidade, vida mansa. Coloque esses homens que governam, maus ou bons, diante do trono de Deus e sossegue que Deus é quem faz as coisas acontecerem. Coloquem esses homens, bons ou maus, diante do trono de Deus, sabendo que quando você ora para Deus, você ora para um Deus que é justo e que não tolera a injustiça. Por isso que Ele coloca, mas Ele também tira governos e reis. Vivamos a nossa cidadania com responsabilidade. Essa é a atitude do cristão, e a sua atitude deve ser a minha atitude, orando por todos os homens, inclusive por quem exerce o governo. Orando também, não adianta falar, aí não, pastor, orando também pelos nossos adversários, orando por aqueles que se colocam como nossos inimigos. É tanta polarização nessas eleições que você deve ter acompanhado, além do fato que foi bem noticiado de que um já matou o outro porque defende o candidato A e o outro defende o candidato B, mas muitas outras violências já têm acontecido. E se eu e você não tomarmos cuidado, a gente deixa o cristianismo na gaveta e a velha carne, o velho homem, acelera, isso mesmo, eu também mataria. A palavra de Deus diz:
para vivermos a nossa cidadania com responsabilidade, orando pelas autoridades, sejam más ou sejam boas, e orando até por aqueles que nós os chamamos de nossos inimigos, sejam ou não. Mateus 5, verso 44. Abra sua Bíblia comigo lá na palavra de Deus. Mas pastor, a gente não vai orar para Deus mandar cair um raio na cabeça daquele candidato? Não, eu não vou te ensinar isso nunca, porque a Bíblia não me dá autoridade para te ensinar isso. Pastor, a gente vai nem fazer uma oraçãozinha para aquele candidato X morrer? Não, porque a Bíblia não me ensina isso. Mas pastor, como vai ser a nossa vida? Continue ouvindo a palavra de Deus. Continue ouvindo a palavra de Deus. Por aqueles que você não quer bem, e que às vezes eu não quero bem, a palavra de Deus nos dá essa recomendação para vivermos. Mateus capítulo 5, verso 44. Todos leiam junto com o pastor. Vamos lá no 3. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Chega nesse versículo, a gente fala, orai pelos que... A gente não quer ler ipsis litteris que daí, né? Orai pelos vossos inimigos. Orai por aquele que vos persegue. Por que eu vou orar? Para ele ser abençoado e acabar de me matar e de me massacrar? Não, abençoado. Coloca quem te persegue, coloca quem é teu inimigo diante de Deus. E o Deus da justiça é quem cuida de você e quem cuida de mim. Para que você não queira matar o inimigo. Pastor, eu não sou capaz disso. Você é, e eu também sou. E nós somos maus. Alguém duvida aqui? Orai pelos vossos inimigos. Orai pelos vossos adversários. Coloquem eles diante de Deus em oração. Senhor, cuida dessa vida aí, Pai. A minha ótica não é legal não. Cuida aí, Deus. Está ruim aqui a coisa. Senhor, tem misericórdia. Cuida aí. E quando eu oro, cuida aí, Deus, eu entrego para Deus, eu entrego mesmo. Sabe por que eu oro? E quando eu faço essa oração, no meu coração e na minha mente de cristão, já vem ali, ó, porque Deus colocou Nabucodonosor e Deus tirou Nabucodonosor, porque Deus coloca reis, Deus tira reis, porque Deus inclina o coração. Então, Deus, cuida desse aqui que está com o meu adversário, porque eu sei o Deus a minha hora que Ele é capaz de fazer, que você não consegue fazer, o que eu não consigo fazer. Deus a quem oramos é capaz de fazer. Exercer a cidadania como responsabilidade, orando pelos governantes, pelos que reinam e orando pelos nossos adversários, votando e respeitando o voto do meu, votando e respeitando só o meu, do outro não, votando e respeitando o voto do outro. Seja considerado teu adversário, teu amigo, seja quem for, vote e respeite o voto do outro. Como que a gente faz isso? Olha para a palavra de Deus, 1 Samuel 20, verso 30, volta lá. 1 Samuel capítulo 20. Verso de número 30. Enquanto algumas pessoas ainda estão procurando, nós estamos lendo aqui um contexto da narrativa de 1 Samuel, onde o rei Saul reina sobre Israel. Ele começou bem o reinado dele, só que ele foi escorregando no meio do caminho, foi pisando na bola diante de Deus. E aí Deus está decidindo, como decidiu destituir o reinado de Saul. E Deus começa a mover pessoas da família a partir do próprio rei. E olha o que acontece aqui, quando a gente não respeita o voto do outro. 1 Samuel 20, 30, todos juntos, vamos lá? Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato de tua mãe. Olha o pega de um pai com o filho. Vocês estão lembrando aqui? Saul, ok? Jonatas, estão lembrando da história aqui, Bíblia? Olha o pega para capar que dá no ambiente familiar. Quando a gente começa a brigar por causa de voto, de preferência. Saul fala: tá louco, menino?
Eu que boto comida na mesa para você. Tá louco, Jonatas? Vou te quebrar a herança. Filho indigno. Como que você vai ter preferência de querer que Davi seja rei? Ou seu pai aqui? Essas coisas aconteceram até no ambiente familiar. Infelizmente elas estão acontecendo hoje. Os ambientes familiares, em todos os ambientes. Exercer a cidadania com responsabilidade, votando e respeitando o votar do outro. Cuidado com divergência familiar. Eu tenho dito na minha casa que candidato nenhum merece a minha inimizade com um familiar meu. Candidato nenhum merece a minha discussão com o irmão em Cristo Jesus. Candidato nenhum merece eu ficar brigado com um ser humano qualquer na face da terra por causa dele. Não merece. Eu oro por ele, eu respeito e tenho as minhas escolhas, mas eu vou brigar com outra pessoa por causa deles. É como diz outro, ninguém merece. Mas o nosso coração é mau. Se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba fazendo as mesmas coisas que outras pessoas têm feito nesse período de tanta polarização que nós estamos vivendo. Só para te lembrar um pouquinho da história, tá? Jonatas, como que você está preferindo agora Davi rei e não Saul? Presta atenção, meu filho. Deus é quem move as nações e reis. Primeiro que Deus não queria rei no meio do povo de Israel, para começar a conversa. Mas Deus permitiu. O povo de Israel então elege Saul. Deus chama Samuel e fala: vai lá, joga óleo na cabeça desse homem que o povo elegeu. Vai lá, Saul rei. O povo quer rei? Então tá bom, põe rei. Saul começou legal. Do meio para frente fez coisa errada, tudo que não devia, mais um pouco. Aí o Deus que é justo e Senhor fala: Saul, o povo te colocou, mas eu te tiro. Vai fora, Davi, sua vez. É assim que Deus faz. Quem estava errado, Saul ou Jonatas? Jonatas estava traindo a confiança do pai dele por ter uma preferência por um outro eleitor, por um outro candidato ao reinado de Israel, não eu. Vá abrindo a tua mente, meu irmão e minha irmã, para a palavra de Deus. Eu e você pensamos que sabemos amanhã, não sabemos nem daqui um segundo da nossa vida. Mas Deus é quem sabe todas as coisas. Por isso é Ele quem governa, Ele quem coloca, Ele quem tira os reis. Terceiro e último lugar, viver como cristão cidadão, confiante no sustento de Deus em qualquer resultado. Confiante no sustento de Deus em qualquer resultado. Já tenho ouvido várias pessoas dizer: pastor, mas se o A ganhar, vai ser ruim aqui. Pastor, mas se o B ganhar, vai ser terrível aqui. Pastor, o que vai ser de nós? Eu vou responder para quem perguntou e para você que está aí talvez perguntando. O que vai ser de mim e de você? Nós vamos continuar exercendo a cidadania, confiando no sustento de Deus, independente de quem vai governar essa nação, independente do resultado. É assim que eu creio, é assim que as Escrituras ganham volume na minha alma, na minha mente, no meu coração. Salmo 20, verso 7. Abra lá a sua Bíblia comigo. Salmo 20, verso 7. Isso aqui é para aqueles economistas de plantão, aqueles que se dizem fazer uma boa leitura de que se fulano tal ganhar a bolsa, a inflação, se fulano tal ganhar o comércio, o mercado, isso aqui é aqueles economistas de plantão que, na limitação da cabeça deles, no estudo deles, eles acham que eles conseguem diagnosticar todo o restante do que vai ser. Mas é que eles não conhecem a palavra de Deus que você conhece, que eu conheço, que eu quero te lembrar hoje mais uma vez. Salmo capítulo 20, o verso 7. Só que antes de nós lermos o verso 7, eu gostaria que você lesse comigo o verso 3 e depois o verso 6 e 7. Então nós vamos ler juntos Salmo 20, verso 3, 6 e 7. Vamos lá? Lembre-se
de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá no seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Uns confiam no candidato A, outros confiam no candidato B, outros confiam no candidato C, outros confiam neles mesmos. O cristão se gloria e confia no Senhor da história, no Senhor que é o nosso Deus. Essa analogia de carros e cavalos aqui para uma batalha de guerra, os cavalos velozes de guerra, os carros de boi que carregavam toda a produção da época. Quem tinha carro de boi para carregar a produção da época é quem era vencedor. Quem tinha cavalos velozes é quem vencia a batalha. Essa é a nossa cabecinha hoje. Mas Deus mostrou em toda a história que não era para confiar na circunstância ou nos recursos humanos, mas era para se gloriar e confiar no Senhor, independente da circunstância. Ah, pastor, mas se fulano tal ganhar, ou se fulano B ganhar, ou se fulano C ganhar, a nossa vida vai ser um deserto, vai ser um caos. Eu quero te lembrar, você que é crente de longa data ou curta data, ou está começando agora, o que acontece quando o povo de Deus está no deserto, literalmente, escasso de recursos, mas quando vive fidelidade à palavra de Deus. Isso eu não vou nem abrir, porque eu acho que vocês devem saber de cor. Quando o povo estava numa circunstância de escassez no deserto, com fome, confiando no poder do bolso, da comida do Egito, o que Deus fez no deserto por eles? Mandou comida, maná. Não satisfeito, o que Deus fez por eles? Mandou carne, codornizes. Sede, deserto, plural de sede. Deserto é plural de sede, de escassez de água. E aí o que Deus faz? Não, eu preciso ter um poço semi-artesiano de tantos metros de profundidade, eu tenho que ter um carro-pipa sobrando, tem que ter aquilo. E Deus fala: filho, só precisa descansar em mim, porque no deserto eu faço sair água da rocha, e eu sacio a tua sede. Lembra disso? Quem lembra disso da palavra de Deus? Me levanta a mão. História bíblica aqui. Então por que ficar apavorado? Apenas viva como um cristão cidadão, mas não deposite a tua confiança de que o Brasil vai ter jeito se o candidato A, B, C, D ou E ou F ganhar, porque nunca nação nenhuma nunca, só dá um pouquinho de história, tanto bíblica quanto secular, nunca nação nenhuma, governante nenhum garantiu nada para a população. Sempre é Deus que está sobre esses governos, sejam eles maus, sejam eles bons. Então, que a tua preocupação, talvez a minha preocupação, que eu já não tenho mais, de fato, não sou mais crente do que ninguém aqui, mas eu estou decidindo internalizar essa palavra na minha alma e me dobrar diante dela e dizer: glória a Deus, eu não estou preso a circunstância nem a governo humano nenhum, porque Ele me sustenta. Ah, mas você vai para o deserto, tudo bem, vai dar uma sapecada na mulher, vai queimar o pé na areia aqui no deserto, mas Deus não vai deixar faltar maná, nem codorniz, nem água. Deus vai continuar me sustentando, vai continuar te sustentando, mesmo que a gente leve uma sapecada no deserto. O que você e eu precisamos para vivermos, Deus é aquele que é soberano, Ele não deixa faltar. Confiante no sustento de Deus em qualquer resultado. Pare de confiar em você mesmo, em fulano, beltrano, ciclano, em poderes. Confie no Senhor, glorie-se no Senhor, o Deus que é dono de todos os recursos e que é dono do universo. Quando Nabucodonosor reinou, presta atenção no que eu vou falar para vocês agora, viu? Antes de Nabucodonosor, quando
a Assíria governou, quando a Babilônia governou, quando a Pérsia governou, quando a Grécia governou, quando Roma governou. Percebe que eu conjuguei tudo no passado? Porque nem o império humano subsistiu, porque todos eles, Deus falou: Assíria, chega. Babilônia, beleza, chega. Pérsia, ok, chega. Grécia, chega. Roma, chega. Mas tem um reino que não se basta, que é o reino de Deus sobre tudo, sobre todos. Todos os reinados humanos passam, mas o reinado de Deus é eterno. Ele é eterno. Deus é aquele que estabelece e aquele que tira os governos. Ele é dono de todas as coisas. O governador da nação, ele é dono nem do nariz dele. Toda a terra, todo o universo pertence a quem? Agora vai pertencer a fulano nenhum, pertence ao Senhor. O último texto que eu quero que você abra comigo, Salmo 24. Constantemente a gente menciona esse texto da palavra de Deus aqui, no início de tudo. Salmo 24, depois eu vou rapidamente olhar o Salmo 19. Você acha que algum governador é dono de alguma coisa? Que algum rei manda alguma coisa? Eu quero lembrar você e a mim de quem é dono, de quem de fato estabelece o governo. Salmo 24, verso 1 e 2, vamos ler todos juntos? Agora, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem manda? Quem manda? Não, mas o fulano lá, até onde Deus deixa. E quando Deus não quer falar, quer fora aqui. Você está achando que você é dono de alguma coisa? Deus é quem estabeleceu. Mas parece que Deus perdeu o controle. Não, Deus nunca perde o controle. Ele está sempre no controle. A eternidade de Deus não cabe na minha cabeça nem na sua. E nunca vai caber, senão Deus deixa de ser Deus e eterno. Nós somos limitados. E quando a eternidade de Deus não cabe na sua cabeça e na minha cabeça, a gente tem essa luta, essa dificuldade. E quando eu estou falando da eternidade de Deus, é que antes de qualquer coisa existir, Ele já existia, Ele já era. E Deus sabe, presta atenção, não o fim da história, porque a história só tem fim para nós limitados, finitos. Mas mesmo assim, em Cristo, sabemos que não tem fim, porque quem crê em Jesus vai viver eternamente com o Senhor. Deus é aquele que já era, antes de você e eu sermos, antes de qualquer político ser, e Deus é aquele que continuará a ser sempre eterno, não cabe na minha cabeça e na sua. Então Ele já sabe o amanhã, meu querido. Mas conquanto Deus sabe o amanhã, e concluindo aqui a nossa reflexão de hoje, Deus te chama a ser e viver cidadania cristã, como cristão cidadão, sem apavorar, sem maldizer o outro, sem brigar com o outro por causa da ideia de voto do outro, sem desejar o mal do outro, orar pelo outro, e ser responsável. Aí a cidadania, ser responsável, orando, se informando, indo para as urnas, votando e descansando no Deus que rege e que governa sobre todos os reis. Sobre todos os reis. Eu já ouvi muita gente falar, muita gente: se fulano de tal ganhar, eu vou embora do Brasil. Talvez você seja um que pensou isso e disse isso. Sabe qual é o melhor lugar para você estar? De férias na praia, seria o ideal. Ou na cachoeira. Mas, brincadeiras à parte, sabe qual é o melhor lugar para você estar? No centro da vontade de Deus. Sustentados e guardados em Deus. Por Deus. Porque Ele governa sobre todos os reis da terra. Então, meu irmão e minha irmã, viva em paz
processo eleitoral com ética, com responsabilidade, com cristianismo em primeiro lugar. Exerça o seu direito cidadão e viva em paz. Eu e você não sabemos o que vai dar, o resultado, mas sabemos de uma coisa, que Deus continuará a nos guardar. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar, todos de olhos fechados. Pedir para que o pessoal da música passe dirigindo aqui à frente. Ore a Deus, para que a palavra de Deus que hoje foi aberta, livre e exposta, continue encontrando um lugar na sua alma, na sua mente, no seu coração, para que você viva em paz. Pare de se preocupar, que é diferente de não se informar. Pare de se preocupar, que é diferente de ser omisso. Mas pare de se preocupar. E apenas olhe e vive uma cidadania responsável. Descansado em Deus, que já nos falou que é Ele quem governa sobre todas as coisas. Bendito Deus, eterno Pai, eu me coloco diante do Senhor, Criador e sustentador de todo o universo, de quem nada escapa do seu governo, aquele que já nos mostrou o quão poderoso e provedor é, o quão magnífico e soberano é. Continue, ó Deus, falando na minha alma e na minha mente, na alma e na mente dos meus irmãos e irmãs que aqui estão presentes e daqueles que estão conectados conosco. Dá-nos a tua paz, dá-nos a tranquilidade, a quietude e a responsabilidade que vem do Senhor de igual forma. Assim nós oramos em nome